No jantar me chamaram de pobre, então o garçom disse, bem-vindo de volta, dona. O quê? Estou apenas sendo realista. Ela escolheu abandonar sua educação por este projeto de paixão. Ações têm consequências. Tomei um gole de vinho, permitindo que as notas familiares me centrassem. E como está o direito tratando você, Ritter? Ainda na Henderson e Bloch. Sua expressão se contraiu. Estou entre posições no momento, na verdade. Tirando tempo para planejar o casamento. Ela estava trabalhando muitas horas, Bradley interrompeu. Eu disse que minha esposa não precisa se matar em alguma firma. Uma vez casados, ela pode fazer trabalho de caridade como minha mãe. Notei o lampejo de algo, ressentimento, frustração nos olhos da Ritter antes dela suavizar sua expressão de volta ao acordo plácido. O terceiro prato chegou, um prato de macarrão com tagliatelle feito à mão com ervilhas de primavera, panceta e hortelã. Um dos nossos pratos assinatura que havia sido destaque na Food and Wine. O tamanho da porção aqui é ridículo, minha mãe comentou, olhando para o macarrão artisticamente empratado. Toda essa despesa por 3 mordidas. É sobre qualidade, não quantidade, mãe, respondi. O menu degustação é projetado para levá-los através de múltiplos sabores e texturas. No meu tempo, restaurantes davam uma refeição adequada pelo seu dinheiro, meu pai resmungou. Essa bobagem de novela cuisine é apenas uma maneira de cobrar mais por menos comida. Observei Bradley cortar seu macarrão ao invés de enrolá-lo, quebrando os fios delicados que eu havia enrolado à mão naquela manhã. Então como exatamente você está pagando um lugar como este com um salário de serviços alimentares? Ritter perguntou sem rodeios. Este é um dos restaurantes mais caros da cidade. Senti todos os olhos se voltarem para mim. Gerencio minhas finanças cuidadosamente, respondi. Ah, por favor, Ritter zombou. Um jantar aqui custa mais do que você provavelmente ganha em um dia. Quem você está namorando? Ele está pagando por isso? Não estou namorando ninguém, disse calmamente. Então como você pode possivelmente pagar este lugar? Ela insistiu. Você está endividada? Estourando cartões de crédito para manter as aparências? Ritter alertou novamente, parecendo desconfortável. Não, eu quero saber, ela insistiu. Todos nós rearranjamos nossas agendas para este jantar que ela sugeriu em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ou ela está sendo financeiramente irresponsável ou não está sendo honesta sobre sua situação. O quarto prato chegou, um peito de pato perfeitamente cozido com gastrique de cereja e farro. Chefe Miranda, que comandava a cozinha quando eu não estava na linha, havia executado impecavelmente. Este pato está mal passado, Bradley anunciou após uma mordida. Olhei para seu prato. O pato estava perfeitamente mal passado, exatamente como deveria estar. É para ser servido assim, expliquei. Mal passado é a temperatura ideal para peito de pato. Prefiro minha carne bem passada, ele declarou, sinalizando para uma garçonete. Quando Jéssica se aproximou, ele falou sem olhar para ela. Isto está cru. Leve de volta e cozinhe adequadamente. Vi o lampejo de irritação nos olhos da Jéssica rapidamente mascarado pela cortesia profissional. Claro, senhor. Minhas desculpas. Quando ela pegou seu prato, captei seu olhar e dei um leve aceno. Ela saberia para pedir à cozinha para preparar um novo peito ao invés de arruinar o existente cozinhando demais. Realmente, Dara, minha mãe disse quando Jéssica saiu, você ainda não respondeu à pergunta da Ritter. Como você está pagando este jantar? A tensão na mesa era palpável agora. Podia sentir o aperto familiar no peito, a mesma sensação que tive durante inúmeros jantares familiares crescendo, a sensação de estar encurralada, julgada e considerada inadequada antes mesmo de ter chance de falar. Mas eu não era mais aquela jovem insegura. Havia construído algo de que me orgulhava, algo que era inteiramente meu. Por um momento considerei revelar tudo ali mesmo, observando suas expressões mudarem quando percebessem de quem era o restaurante em que estavam sentados, cuja comida haviam estado criticando tão descuidadamente. Antes que pudesse decidir, o pato bem passado do Bradley voltou, agora sem toda a ternura e complexidade que originalmente possuía. Muito melhor, ele declarou após uma mordida, embora eu pudesse ver da mesa ao lado que agora estava seco e duro. Meu pai sinalizou para a lista de vinhos novamente. Vamos pedir outra garrafa. Algo mais impressionante desta vez. Quando José se aproximou com a lista encadernada em couro, meu pai fez uma demonstração de examiná-la, finalmente apontando para uma das nossas opções mais caras. Um Bordeaux com preço acima de $800. Este deve ser adequado, ele declarou. Conheci aquela garrafa intimamente. Eu a havia selecionado durante uma viagem à França no ano passado, encontrando pessoalmente com o vinicultor. Era espetacular, mas completamente inadequada para o prato atual e os que viriam. Posso sugerir algo que pode harmonizar melhor com os pratos restantes? Aventurei. Meu pai me dispensou. Acho que conheço meus vinhos, Dara. José captou meu olhar, silenciosamente pedindo direção. Dei a ele um pequeno aceno. Deixe meu pai ter o que quer. Esta não era a batalha para lutar. Conforme a noite progrediu através do prato salgado final e na sobremesa, uma torta de limão desconstruída que era uma das minhas favoritas pessoais.
As provocações continuaram. Cada prato encontrava alguma crítica, cada tentativa que fazia de contribuir para a conversa de alguma forma distorcida em evidência do meu fracasso. Quando o café foi servido, me senti emocionalmente drenada. O duplo fardo de suportar a condescendência da minha família enquanto os assistia criticar impensadamente o trabalho da minha vida estava se tornando insuportável. Então veio o momento que eu havia temido e antecipado. A conta. Marcos se aproximou com a pasta de couro preta contendo a conta, colocando-a discretamente no centro da mesa. Meu pai a alcançou imediatamente, reflexo do dever patriarcal, mas Bradley interceptou. Por favor, Richard, permita-me, ele disse, com a suavidade praticada de alguém que transformou até generosidade em movimento de poder. Considere meu presente para celebrar a ocasião. Meu pai fez o protesto simbólico esperado antes de aceitar. Observei Bradley abrir a pasta, sua expressão mudando de sorriso confiante para choque mal disfarçado quando registrou o total. Há algum problema? Meu pai perguntou, notando a mudança. Não, Bradley se recuperou rapidamente, apenas confirmando o cálculo. Sabia exatamente o que ele estava vendo. Um jantar para 7 com harmonizações de vinhos premium, pedidos especiais fora do cardápio e aquele bordô de $800 custaria bem mais de $3.000. Não ultrajante para um restaurante do calibre do Maison, mas certamente uma declaração. Ele alcançou sua carteira, extraindo um cartão de crédito preto com lentidão deliberada, certificando-se de que todos notassem o nível exclusivo. Ritter, talvez sentindo seu desconforto, escolheu aquele momento para voltar ao seu interrogatório anterior. Então, Dara, ela disse, sua voz pingando falsa doçura, você nunca explicou como está conseguindo contribuir para este jantar extravagante. Não gostaríamos que você se esticasse financeiramente por nossa conta. Todos os olhos se voltaram para mim novamente. Podia sentir a dinâmica familiar se afirmando. Ritter a bem-sucedida, eu a decepção em dificuldades. Posso cobrir minha parte, disse simplesmente. Pode mesmo, ela insistiu, inclinando-se para frente. Porque todos sabemos o que serviços alimentares pagam. Você pode mesmo pagar este lugar? A mesa ficou em silêncio. A pergunta pairou no ar, tão deliberadamente insultante que até meus pais pareceram desconfortáveis. Ritter, minha mãe murmurou, talvez isso não seja. Não, eu quero saber, Ritter insistiu, olhos presos nos meus. Passamos a noite inteira fingindo que tudo está bem, que a escolha da Dara de jogar fora sua educação não a deixou lutando. Acho que merecemos honestidade. Senti um rubor quente subindo do peito para o rosto. 5 anos de distância, de construir minha própria vida e sucesso, e nada havia mudado. Eu ainda era a decepção da família, ainda sendo solicitada a justificar minha existência. Bradley, talvez sentindo uma oportunidade de reassegurar controle após o choque da conta, se juntou. Se você precisa de ajuda com sua parte, apenas diga. Não há vergonha nisso. Não preciso de ajuda, disse minha voz tensa. Então como exatamente você está pagando por isso? Ritter exigiu. Porque uma refeição aqui custa mais do que você provavelmente ganha em uma semana. Abri minha boca para responder, para finalmente revelar tudo, quando Bradley subitamente franziu para a conta. Espere, há um erro aqui, ele anunciou. Eles apenas nos cobraram pelos vinhos, não pela comida. Ele sinalizou bruscamente para Marcos. Com licença, há um erro na nossa conta. Marcos se aproximou da nossa mesa com timing perfeito, como se estivesse esperando por este momento. Na realidade, ele provavelmente estava, minha equipe me conhecia bem o suficiente para estar assistindo este drama se desenrolar. Há algum problema, senhor? Ele perguntou. Sim, vocês apenas nos cobraram pelas bebidas, não pela refeição, Bradley disse, apontando para a conta. Marcos olhou para a conta, depois para mim, sua expressão questionando. Naquele momento tomei minha decisão. A farsa havia durado tempo suficiente. Dei a Marcos um leve aceno. Não há erro, senhor, Marcos disse suavemente. A porção do jantar foi cuidada. Por quem? Meu pai perguntou, franzindo a testa. Marcos se virou para mim, sua postura profissional dando lugar a um sorriso caloroso. Bem, curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.